Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Território Escolar. Vamos recuperar mais alguns dos comentários e desdobramentos do tema educação doméstica, que já foi objeto de outros programas. Eu queria, nesse programa, destacar dois tópicos nessa discussão contemplados nos comentários dos internautas. O primeiro deles é que fica bastante evidente nas pessoas que defendem com muito vigor a educação doméstica, manifestam inclusive uma admiração pelos pais e mães que se dispõem a empreitar a educação dos seus filhos, como aparece sempre um recorte entre dois termos aqui, que eu vou organizar o campo com dois conceitos, que são pensamentos de ordem liberal e acusações de que a escola ela é algo do socialismo, né? Ou seja, a ideia de que a obrigatoriedade de mandar os filhos para a escola seria uma coisa de países onde o Estado pode tudo, e isso sempre se associa com o socialismo. Eu queria problematizar o outro lado. Há claramente nas manifestações de quem faz uma defesa vigorosa da chamada educação doméstica, uma certa ideia liberal de que o indivíduo pode tudo, ele não depende do Estado. No caso aqui, a ideia que aparece é de que os pais podem tudo, né? Os pais podem decidir a educação dos seus filhos, os pais podem fazer as crianças permanecer em casa e os pais podem providenciar tudo o que é necessário para a educação delas ali dentro de casa. Em alguns debates acontecidos nos comentários e em outros lugares, aparecem aquelas coisas, mas a criança não vai à escola, ela não vai ter sociabilidade. Então, quem responde, muitas vezes responde também num certo tom liberal, que é aquele tom do sujeito que pode tudo, que faz tudo, que é um self-made man, como se diria em inglês, né? Não, se precisar de companhia, eu vou associá-la num clube. Se eu não souber dar aula de inglês, eu vou colocá-la numa escolinha de inglês ou num professor particular de inglês. Se precisar de educação física, eu vou providenciar então um instrutor de educação física, não vou precisar que ela faça isso na escola. É interessante perceber como muitos desses indivíduos que manifestam essas posições, talvez claramente não tenham nem sequer condições financeiras de arcar com todo esse desejo que eles revelam, de que eles são pessoas que são capazes de fazer tudo. E é também interessante perceber, coloco aqui para que cada um reflita, como muitas vezes as críticas à escola são críticas que se confundem com uma certa ideia de que a escola é coisa do socialismo, né? Não vou negar que qualquer pesquisa histórica minimamente séria vai mostrar que a constituição da escola pública é algo que acontece completamente fora do regime do socialismo, acontece no regime de ordem liberal, né? Com um Estado que provê isso no regime capitalista, não tem nada de socialismo na ideia originária de escola, né? E o segundo tópico que eu queria comentar com relação ainda a esse tema é contrapor esses dois ditados, né? Que iluminam o tema. Um deles é esse já conhecido, está muito divulgado no Brasil pelo Escola Sem Partido, que é o do meus filhos, minhas regras. A ideia de que a família regra inteiramente o percurso, no caso escolar, dos filhos. O outro é um ditado africano que eu gosto muito, que diz: é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Ou seja, a criança só se tornará um sujeito social se ela for transitando da família, no caso desse ditado, para a aldeia, né? Não se trata, é claro, da situação brasileira, onde não vivemos em aldeias, mas é da figura metafórica que me interessa, que é a figura que mostra que esse sujeito, para se transformar num sujeito cidadão ou cidadã, ele precisa de um aparato de uma série de outras pessoas muito além da família. A escola faz parte desse aparato. Finalizo dizendo que não se trata de maneira nenhuma de dizer que a família vai abrir mão da educação dos seus filhos. Ela pode perfeitamente, deve inclusive pela legislação, participar da vida escolar, né? Contrapor eventualmente opiniões que as crianças têm oriundas do ambiente escolar, mas daí a chegar ao ponto de dizer que a família pode substituir a escola, nos parece um exagero. Críticas e sugestões, ainda nesse tema ou em outros, serão super bem-vindas e nós seguimos nesse debate. Obrigado.